Moisés disse ao faraó: tua é a honra, eu dou a você a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. E a resposta do faraó foi: amanhã. Eles viviam pragas e agora estavam sofrendo terrivelmente com as pragas das rãs. A Bíblia diz que tinha rãs até nos fornos, nas camas. Não havia um lugar, leia o texto, você vai ver, que não tinha rãs. E você vai ver que quando os magos tentam imitar por forças ocultas, eles pioram a situação. É muito importante que você pare, porque quando você busca uma fonte natural ou, digamos, sobrenatural, mas que não vem de Deus, você vai piorar a sua situação. Quando os feiticeiros, eles até transformaram suas varas em cobras, mas a vara de Moisés engoliu todas aquelas serpentes. Quando o Moisés, pela força de Deus, pela vara de Deus, transforma as águas do Nilo em sangue, que era o símbolo da abundância naquele país, e agora aquelas águas estavam totalmente contaminadas e era impossível bebê-las. Os magos, os feiticeiros vieram e pioraram a situação. Eles não conseguiram reverter a situação, mas eles aumentaram o que já estava acontecendo. Eles pioraram a praga se tornou maior. Quando vem das rãs, eles também vão lá, se atrevem, mas eles não fizeram as rãs recuarem. Eles pioraram, eles aumentaram o problema. E é interessante que quando o Moisés mexe com o pó e transforma em piolhos, e eles tentam fazer, mas o mal não pode gerar vida, eles não conseguem. E aí eles falam: isso é o dedo de Deus. Nós não podemos enfrentar isso aqui. Nós não podemos fazer. Então, primeira coisa, quando forças ocultas entrarem em ação, elas não melhoraram a situação, elas pioraram o que já estava lá. Quando você busca saída fora de Deus, seja lá o que for, fontes naturais ou forças ocultas, você não vai melhorar a sua situação biblicamente. E não é só essa escritura que fundamenta, essas escrituras que fundamentam isso, mas muitas outras na palavra de Deus, que uma está ligada à outra, porque a Bíblia explica a Bíblia, afirmam que você vai piorar a sua situação. Então, a situação estava caótica. Veja o que é a sabedoria desse mundo, que Tiago fala, que é tola, é animal, ela é irracional, e ele ainda usa essa expressão, ela é demoníaca. Então, o faraó manda chamar o Moisés para resolver o problema, porque os seus feiticeiros estavam piorando o problema. E aí, então, Moisés fala para ele: bom, a honra é tua, diga-me quando você quer que o problema termine. Vou repetir. Você
vai me dizer, você decide quando você quer que o problema termine. Olha a resposta da maior autoridade de uma potência mundial. Para você ver que não basta cargos, diplomas, conhecimento humano. Às vezes você não sabe conduzir a sua vida. Você tem títulos, você tem conhecimento humano, você tem até uma inteligência, mas ela não provém do Espírito. E o que é necessário, primário, você não tem, que é a sabedoria que provém de Deus, que é saber como viver a vida. Sabedoria, se você quiser resumir e transformar numa pequena frase, é saber viver a sua vida. E você nunca vai saber viver a vida se não for pela sabedoria de Deus. Você não vai. E é por isso que é comum a gente ouvir gente falar que fez tantas coisas para ampliar a mente, mas a pessoa se torna obesa com tantas informações e que na hora de aplicar a própria vida, aquilo muitas vezes não tem serventia. Ela não sabe aplicar nada daquilo à sua própria vida, porque muitas vezes ela não tem nem essa visão, nem foi dada a ela essa visão de como aplicar a sua vida. E é a sabedoria do Espírito que nos capacita a viver a nossa vida, a aplicar aquilo que estamos recebendo à nossa vida, inclusive saber discernir o que cabe e o que não cabe na nossa vida. Saber o tempo das coisas, que hora devo decidir algo. Então, você vai decidir, Faraó, quando você quer que as pragas que a praga das rãs termine na sua vida. Ao invés dele imediatamente, não tinha lugar, a cozinha, os fornos, é só você ler o texto, está lá. Em toda parte, na cama, tinha rãs. E ao invés dele, então, se o problema está desesperador, se eu estou vivendo uma situação que me desespera, aflige a minha vida, é horrível, sem contar que era uma situação nojenta, era uma situação que tirava a paz de qualquer pessoa. Como que você come? Como que você toma um banho? Como que você dorme? Se a Bíblia diz que não havia lugar, e a Bíblia dá os detalhes na cama, nos fornos. Tinham rãs por toda parte, em todo lugar. E elas subiram e entraram em seu palácio, em seu quarto, até em sua cama. Está lá, estarão também nas casas dos seus conselheiros, do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. Fala de amassadeiras, meu Deus, onde eles amassavam os pães, a comida. Então não dava nem para comer. Está prestando atenção? Então agora traz para a sua vida algo que te oprime, como se fossem essas rãs. É um problema que você se vira, está o problema aqui. Vai para lá, está o problema. Está em toda parte. Tem praga na sua cama, tem praga na sua comida, tem praga em tudo quanto é lugar. Sabe quando a pessoa já não encontra mais lugar, ela não tem mais a paz de dizer, olha, aqui eu tenho sossego.
mas ela não tem sossego para dormir, porque tem praga lá. Ela não tem sossego para comer, porque tem praga lá. Por favor, deixa Deus ministrar seu coração. Para onde ela se vira tem praga. E essas rãs podem significar muitas coisas que fazem você sofrer. Tira a sua paz. Não deixa você dormir direito, comer direito, viver a vida. Você já não tem paz, porque para onde você vai tem pragas. A praga está lá. Rãs, na Bíblia, é praga. Piolhos. Tem tantas coisas que você vê que a própria Bíblia está explicando. Ó, se você estiver vivendo um negócio desse aqui, já dá para você saber que isso aí não é normal. Isso aqui foi maldição. Foi Deus tratando com uma nação. Então, se está na sua vida, na casa do povo de Deus, não tinha isso. A Bíblia diz que na casa do povo de Deus não ia nada, não foi piolho. Não, tinha piolho em todo o Egito, mas em Gósen não tinha piolhos, não tinha rãs, tinha rãs em toda parte, mas entre o povo de Deus não tinha rãs. O povo estava vivendo em paz. Não é por acaso que quando o povo sai, a nação de Israel, muitos egípcios quiseram acompanhá-los. Acompanhar o povo de Deus, porque eles já não tinham mais paz em viver na sua própria nação. Eles viram a diferença que havia na vida do povo de Deus. Enquanto os egípcios não tinham paz para dormir, para comer, o povo de Deus tinha paz para viver a vida. A Bíblia diz que no dia em que a 10ª praga veio, que foi a morte dos primogênitos, havia tanta paz no território do povo de Deus que nem um cachorro latiu. Então voltemos aqui, ó. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. Ó, seus feiticeiros não puderam, não vão poder resolver esse problema. Você podia resolver o problema agora, mas você vai deixar para amanhã? Não é assim que algumas pessoas têm vivido? Amanhã eu faço isso, amanhã eu mudo isso. No próximo domingo eu vou voltar para a igreja, eu vou voltar a buscar o Senhor. Não, eu vou voltar a fazer algo no reino. Não, eu vou perdoar essa pessoa, eu vou mudar isso aqui, eu vou lá quebrar essa barreira, eu vou parar de acreditar em mentiras e jogar para amanhã que algo vai acontecer sem que eu tenha que tomar a decisão. Não vai. Observa, ó. Tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros, por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres da praga, das rãs, e sobrem apenas as que estão no rio. Quer dizer, apenas o que é normal, inerente à natureza, não um negócio desequilibrado como está aqui. Porque, queridos, problema tem uma normalidade. É normal que a gente passe por problemas. Mas quando aquilo sai do que, digamos assim, é aceitável, o negócio está totalmente... Até para ter um problema, o problema tem um equilíbrio. Tem coisas que você vê que já não tem mais equilíbrio. Aliás, a Bíblia vai falar de tempestades que não podiam ser controladas, que não eram normais, até para os mais experientes marinheiros. A Bíblia vai falar de crises que não eram normais, porque tem crise e crise, tem coisas que já passaram todos os limites
E Deus está permitindo para ver se você acorda, para e consiga ver que isso já passou do que é normal, do que é natural. Isso já é uma coisa que, se você não para resolver de forma espiritual, isso vai ficar aí. Piorando, piorando, piorando. Observa que para a praga cessar, precisava de oração. Precisava, e oração aqui representa a humilhação do faraó em reconhecer que ele precisava da ajuda de Moisés, o homem de Deus, que os deuses dele, os feiticeiros dele, os sacerdotes dele não podiam resolver. Sabe, a gente tem que chegar num ponto, e Deus muitas vezes permite que a gente chegue num ponto tão difícil para reconhecer, não, eu tentei tudo, mas isso não está resolvendo. Mas aí o Senhor me dá o quê? Eu tenho livre-arbítrio, Ele me dá a liberdade de tomar a decisão de quando eu quero que isso cesse. Olha só como nós temos o poder de trazer mudanças para a nossa vida com uma decisão. Mas o faraó, olha como não basta ser uma autoridade, ter o cargo mais importante, conhecer sobre nação, sobre lei, sobre tudo, ele conhecia. Eles eram poderosos. A Bíblia fala da sabedoria dos egípcios. A história fala. Né? A Bíblia ainda fala que Moisés estudou e se aprofundou na sabedoria e no conhecimento de toda a cultura e ciência dos egípcios. Eles tinham ciência, eles tinham cultura fortíssima, mas não tinha o quê? A sabedoria do Espírito. Não tinha o quê? A visão do Espírito. E quando você não tem a visão do Espírito, o que você faz? Você não sabe viver sua vida. Você não sabe perceber o tempo, o momento certo de você se levantar e tomar as decisões certas. Aí você deixa para amanhã, você deixa para amanhã, você deixa para amanhã, e para amanhã, e para amanhã, e está jogando para depois, e está jogando para depois. E aí pergunta por que não está bem. Por que a vida não está seguindo o curso que poderia estar seguindo. Então, a pergunta que fica aqui, o que você está deixando para amanhã? Que Deus está dizendo, tu é a honra de decidir quando isso deve acabar. Tu é a honra. Eu dou a você a honra de decidir quando isso deve acabar na sua vida. Tu é a honra. Quando você quer que isso termine? Quando você quer que isso pare? Quando? Tu é a honra. Você decide. E ele disse o quê? Amanhã. Agora a Bíblia explica a Bíblia. Jesus disse o quê? Que o amanhã não te pertence. Eu não tenho amanhã. Eu não tenho amanhã. Por isso que quando você deixa para amanhã, você nunca vive. Porque o amanhã é só uma possibilidade. O amanhã, uma possibilidade. De concreto mesmo, eu tenho hoje. Então, hoje, eu sou levada a tomar decisões. Hoje, um portal é aberto que me proporciona a condição e a possibilidade de viver uma mudança, me livrar de uma praga, de algo que não me deixa dormir, comer direito, viver a minha vida.
Eu não tenho paz. E aí eu vejo um homem de Deus, uma mulher de Deus dependente, aqueles que estão em Gósen, vivendo em paz. E na minha casa não tem paz, na minha cama não tem paz, na minha... na minha cozinha, na minha mesa de jantar não tem paz. Por quê? Por uma única palavra, só uma palavra. O faraó adiou a sua libertação, a sua vitória, a mudança, não só que afetava a vida dele, mas a nação. Veja bem como a gente precisa prestar atenção, né, debaixo de que liderança nós estamos, né? Por causa dele, o sofrimento se estendeu mais. Às vezes você não está prestando atenção que você, como pai, como mãe, como uma autoridade, está estendendo o sofrimento da sua casa. Porque quando o portal é aberto e o Senhor diz, ó, tu é honra, o que você quer? Você quer findar com isso hoje? Não, amanhã. Amanhã. Deixa para amanhã. Amanhã eu vejo, amanhã eu faço, amanhã eu penso, amanhã eu falo, amanhã eu tomo essa decisão, amanhã eu mexo nisso, amanhã. Eu vou ver se amanhã dá. Quem sabe amanhã? Não é assim? Que muitos vivem? Quem sabe amanhã? Esse amanhã, e amanhã é uma palavra perigosa, porque ela revela um coração procrastinador e, acima de tudo, tolo, que está contando com uma coisa que é uma possibilidade, talvez, não sei, quem sabe. O Senhor diz, ó, você tem hoje, você não tem amanhã. Você vai mesmo continuar usando essa palavra tão perigosa? Gente, eu lido com pessoas há tantos anos. Eu já tive em velórios da pessoa dizer, eu deixei para depois algo que eu tinha que ter feito. Normalmente, reconciliações. Eu fiquei protelando. Gente que deixaram para depois decisões inadiáveis. Gente, já contei isso algumas vezes de alguém que estava no culto, veio a palavra, e na hora, naquele dia eu senti de chamar as pessoas à frente, e aquela pessoa, a palavra foi toda para ela, porque a mãe, a irmã, a mulher, todo mundo disse. E aí ele sai do culto, ali naquele meio, e se você olhar ali, se você já foi em Rio Preto, você sabe que há uns 2 quarteirões para frente, se não me fale 2 ou 3, tem um posto. Essa história é antiga. E aí, quando ele chega naquele posto, era muito cedo, na época eu fazia o culto às 6 da manhã, e veio alguém que estava vindo, acho que da balada, do bebê, tinha bebido, e desequilibrou ali, entrou na calçada, e atropelou ele na calçada, a pancada foi forte, e resumindo, agora eu não me lembro exatamente se ele morreu ali na hora, eu sei que ele foi para o hospital, eu não me lembro todos esses detalhes, há muitos anos, mas ele faleceu. Aquela foi a última oportunidade dele, mas ele deixou para depois. Ele acreditou na loucura, ou que ele não precisava, ou que ele ainda tinha muito tempo pela frente. Sabe, quanto mais eu vivo, o tempo vai passando, né? A gente vai... Nós nos tornamos, pelo menos os sábios, cada vez mais seletivos. Né? O que cabe, a visão, né? A pergunta, qual é a sua visão?
Então, você sabe bem o que você não quer. Você sabe, você decide a pessoa que você quer ser, né? Porque você vai entendendo a pessoa que Deus fez e ela precisa ser revelada. Você vai soltando coisas inúteis. Jovenzinhos é que seguram coisas inúteis e brigam por qualquer coisa. Crianças é que brigam por qualquer coisa. Mas você vê o quanto a vida é breve e não dá para deixar para amanhã. Não dá para deixar para amanhã. Eu estava pensando, né, em duas escrituras. Ali quando o Senhor, Ele restaura a vida do paralítico que estava há 38 anos e o cego de nascença. Depois você vai lá ver os textos, você vai ver uma coisa que para mim é muito triste. Ninguém celebrou, por causa do medo, um homem que estava há 38 anos, paralítico numa maca, e um outro que era cego de nascença. Ninguém celebrou, não teve alegria, nem os pais do cego de nascença demonstraram, por conta do medo, alegria. E eu estava meditando nisso, eu acho que se eu continuar falando, eu fiz essa pergunta para mim. O que eu não estou celebrando? Eu estou focada no quê? Que eu não estou conseguindo ver o tamanho da obra e me alegrar por causa de alguma coisa. Tinha um cego de nascença vendo. Tinha um aleijado que tinha ficado quase 40 anos na maca, andando e carregando a própria maca. E você não vê uma manifestação de alegria. Por causa do medo dos religiosos, medo das opiniões. Até os pais que foram questionados, você vê uma tensão no ar e nenhuma manifestação e celebração. Meu Deus, meu filho nasceu cego, ele está vendo. Os pais foram tomados por um sentimento de medo, que eles não conseguiram ver o tamanho da obra que estava sendo feita. Qual é a obra que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida, que por fatores N nós não estamos vendo, não estamos nos alegrando. Não, eu me recuso a viver assim. Por favor, se recuse a viver assim. Ninguém se alegrou. Tinha acontecimentos ali sobrenaturais diante deles. E a tensão, o medo, a pressão que eles estavam vivendo, fez com que eles não celebrassem, não tinha alegria. Isso me faz lembrar de quando Esdras começa a ler as escrituras para o povo, ali junto com Neemias, no livro de Neemias, e o povo começa a ver o quanto estava aquém daquilo. E eles começam a chorar de tristeza. E Neemias se levanta e fala: parem! Ninguém vai chorar aqui. É dia de celebração, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Parem! Ninguém vai chorar aqui. Nós vamos celebrar o que está acontecendo. Nós vamos celebrar, nós vamos celebrar. Sabe, nós vivemos aquele tempo em que o Senhor disse que o amor ia se esfriar, porque as pessoas não iam fazer as coisas por aquilo que elas, por quem elas são.
mas para ter o direito. E essas são as pessoas mais infelizes, porque elas estão sempre cobrando, ó, eu fiz isso, então eu tenho direito a isso, ó, eu fiz isso, então eu tenho direito. Elas são infelizes. Você nunca vai encontrar um cobrador feliz, mas você vai encontrar pessoas que Cristo foi formado nelas, e elas revelam Cristo, e elas fazem porque é quem elas são. E a felicidade delas tá aí, em servir. Hoje, agora. Elas não vão deixar para amanhã. Decisões que elas sabem, que afetam a vida delas, e também está afetando a vida de outros que estão debaixo da cobertura delas. Não deixa para amanhã. Talvez você está deixando para amanhã o que só vai esticar a sua dor. E Deus está mostrando para você hoje. Então, feche seus olhos. Medita um pouquinho. Sabe, esse momento seu. Mergulha fundo. O que você está deixando para amanhã? Na cegueira de que vai resolver do nada, que alguém vai fazer por você, que algo vai acontecer e isso vai mudar, sem que você tenha que se posicionar. Gente, não vai. Você vai ler sobre as pragas, você vai ver que nenhuma foi resolvida sem a intervenção de Deus. E é isso que falta em muita gente. Entender que se nós queremos viver algo, uma vida plena no Senhor, o Senhor nos dá o poder de decidir. Quais as decisões que eu vou tomar hoje? E eu não vou mais deixar para amanhã. Eu não vou deixar para amanhã. Você acabou de fazer declarações muito fortes, né? Nasci para vencer. Eu vou acreditar. Os sonhos de Deus, eles são para nós. E eles não vão morrer. Jamais podem se apagar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha do Deus Altíssimo. E eu vou tomar consciência do que isso significa. E eu vou me posicionar agora. E eu vou fazer o que eu sei que o Senhor espera de mim. A palavra amanhã eu estou tirando do meu vocabulário. E eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Que o Espírito Santo espera de mim. Que o Senhor está me mostrando aqui agora. Agora, Espírito Santo. Nesta manhã fria, mas tão maravilhosa, em que nós já iniciamos fazendo declarações tão fortes. Que o Senhor nos dá uma palavra tão especial, esclarecedora, que mexe nas áreas mais profundas da nossa vida. Eu oro, Espírito Santo, para que uma consciência profunda, vinda do Senhor, tome conta das mentes e dos corações, que os olhos espirituais sejam abertos, que os ouvidos espirituais sejam abertos, que essa lâmpada permaneça acesa e possa crescer essa luz, que seja revelado para cada um
de forma clara, um discernimento profundo. Onde estamos procrastinando, deixando para amanhã, atrasando a nossa vida? E o Senhor está aqui mostrando, para. Alguns não têm nem paz para dormir, para comer. A praga está em toda parte, e Ele ainda está deixando para amanhã. As pragas só estão aumentando. Os meios, as portas em que a pessoa bate, busca, só pioram. É o Senhor dizendo, você decide. Não adianta você falar dos problemas, reclamar. Foi dado ao faraó a responsabilidade de tomar a decisão. Você é responsável. Se você quer ficar mais um dia com essas rãs, ou quer se livrar delas agora. Senhor, muitas vezes, o Senhor está insistindo para tirar a pessoa da dor e do sofrimento. Mas há uma dureza, uma ignorância. Às vezes até ela está sinceramente enganada. Não tem maldade, não tem, é apenas uma cegueira tão grande que faz com que ela fique num lugar onde ela não aguenta mais, mas ainda assim ela deixa para amanhã decisões que vão mudar a vida dela. Porque nada podia, Faraó era rico, tinha poder, tinha domínio, mas o poder dele, ele tinha os feiticeiros poderosos trabalhando para ele. Ele tinha fortuna, mas dinheiro no mundo não podia resolver aquela praga, nenhum poder, seja ele oculto ou natural, nenhum poder podia livrá-lo daquele problema. A coisa, Senhor, que ninguém pode fazer por nós, a não ser o Senhor. E o Senhor vem e diz, eu dou a você a honra de decidir quando você quer acabar com isso. Você decide quando você quer colocar um ponto final nessa dor, nessa humilhação, nesse processo de perdas, nessa vergonha. Eu oro, Senhor, para que a palavra entre de tal maneira que nenhuma pessoa consiga ficar no mesmo lugar da mesma forma. Ah, Pai, isso também me faz lembrar da conquista de Jericó. Quando há a presença do comandante dos exércitos do Senhor ali, que claramente é uma teofania, é uma manifestação do Senhor. E quando Josué pergunta, o Senhor é por nós ou contra? O Senhor responde, não há coisa nem outra. Eu sou com quem está comigo. Eu estou do lado da fé. O que eu devo fazer? Perguntou Josué. Tire as sandálias dos pés. Porque o lugar em que você está é terra santa. E as sandálias representavam uma autoridade. E o Senhor estava dizendo, só um escravo andava descalço. E ali o Senhor estava dizendo, você tem que entender que a conquista da terra não virá
por habilidades ou por alguma autoridade natural, mas por uma submissão absoluta. Amém. Então tira as sandálias dos pés e mostra que você está totalmente submisso, dependente. Oh meu Deus, Jericó era a estrutura mais antiga, a cidade mais antiga, com muralhas impenetráveis. Era uma base militar. Ninguém nunca tinha conquistado aquelas fortalezas. E o Senhor começou pela parte mais difícil. O Senhor começou pela parte mais difícil. Para mostrar não só ao seu povo o que o Senhor podia fazer, mas a todos os moradores daquela terra, que o Senhor é poderoso para demolir as estruturas mais sólidas, antigas, as fortalezas mais sólidas humanamente. O bloqueio mais difícil. E o bloqueio mais difícil, a parte mais difícil, o Senhor deu a eles primeiro. Mas antes disso, eles precisavam, a conquista de Jericó começou em Gilgal, quando aconteceu a circuncisão, que foi um corte na carne. E a verdade é que as nossas conquistas não estão ali em Jericó, mas em Gilgal, quando eu decido confiar no Senhor, passar pela circuncisão do coração, por um corte na carne, e a partir daí não há estrutura difícil, antiga, que não possa ruir. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Eu abençoo a tua igreja, para que a tua palavra possua profundamente os corações. E nenhuma pessoa saia daqui da mesma maneira, com a mesma mentalidade, no mesmo lugar. Mas que as decisões que o Senhor está apresentando, mostrando para cada um agora, estejam sendo tomadas agora. Que a palavra amanhã não saia mais dos lábios dela. Mas hoje, agora, eu darei os passos rumo às libertações e vitórias da minha vida. Eu tenho hoje. Eu abençoo teu povo. Eu abençoo essa reunião. Eu consagro tudo ao Senhor. Fala profundamente aos corações até o fim. E que ninguém saia daqui da mesma forma, no mesmo lugar, com a mesma mentalidade. Eu peço a honra do Senhor sobre o teu povo. A bênção do Senhor sobre a tua igreja. O favor do Senhor sobre todos. Eu te louvo por tudo. Obrigada por sua bondade e fidelidade. Eu não tenho palavras para descrever o quanto o Senhor é bom. Receba a nossa gratidão, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego
tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.